Décadas depois, em um mergulho de rotina na costa de Nova Jersey, apareceu algo que não deveria estar lá. O esqueleto de um submarino alemão a mais de 70 metros de profundidade. Não tinha nome visível, não estava em mapa algum, e de acordo com os arquivos não poderia ser. Ainda assim, estava lá. E o mais estranho, ninguém o havia reivindicado. John Chatterton e Richie Kohler decidiram descobrir o que era. O que começou como uma curiosidade de fim de semana acabou se tornando uma obsessão que lhes custou anos, dinheiro, amigos e vidas. O que eles encontraram lá embaixo e por que ninguém havia contado. O pescador e o mapa do abismo. Brielle, Nova Jersey, setembro de 1991. Tudo mudou para Bill Nagel no dia em que um pescador se sentou ao seu lado em um bar caindo aos pedaços. Ele contou que tinha visto algo estranho no fundo do Atlântico. Embora não devesse, o homem prometeu que lhe entregaria as coordenadas. Eles combinaram de se encontrar no dia seguinte no Cais Velho, o que levava ao Seeker, o barco de Nagel, uma lancha que ele mesmo tinha construído para procurar destroços que ninguém mais procurava. Mas o pescador não apareceu para o encontro. Nagel andava de um lado para o outro pelas tábuas do cais, evitando os pontos que rangiam como se fossem quebrar. Ele tinha passado grande parte de sua vida no mar e sabia quando algo estava para acontecer. Ele sentia antes de uma tempestade ou de uma falha no motor. Dessa vez, era por aquele papel que o pescador ia entregar com a localização de algo oculto debaixo d'água. Ele olhou para a entrada do cais. Ninguém aparecia. O vento salgado movia os barcos e jogava gotas frias em seu rosto. Quando a neblina se dissipou um pouco, ele viu o pescador. Ele caminhava com um papel amassado na mão. Sua expressão era desconfortável. Ele também era um homem do mar e notava que algo se aproximava. Naqueles dias de setembro, com o calor terminando, Brielle mostrava sua vida real. Era um povoado pequeno na costa de Nova Jersey, povoado por capitães, pescadores, comerciantes e jovens que sabiam consertar redes. Também estavam os que não tinham conseguido nada, os que continuavam sonhando com o oceano, os que alguma vez foram alguém. Quando os turistas iam embora, restava a realidade, continuar na água ou ficar sem trabalho. O Seeker se destacava entre os barcos do cais, e não pelo seu tamanho. Embora medisse uns 20 metros, chamava a atenção por sua aparência. Madeira desgastada, hélices marcadas, golpes que contavam histórias. Esse barco Nagel o tinha construído com um objetivo: levar mergulhadores aos naufrágios mais extremos do Atlântico. Nagel tinha 40 anos. Era magro, com a pele curtida pelo sol. Ele tinha sido um vendedor de ferramentas bem-sucedido. Mas qualquer um que o visse naquele momento, com uma camiseta velha, sandálias gastas e uma garrafa de uísque ao lado, não imaginaria que alguma vez foi respeitado. Mas ele foi. Com pouco mais de 20 anos, já era conhecido entre os que se metiam em barcos submersos. Era raro alguém tão jovem se destacar nesse mundo. Por então, explorar esses locais era tarefa para mergulhadores com muita experiência. Havia muitos destroços ignorados durante anos. Mesmo que a humanidade já tivesse chegado à Lua, o fundo do Atlântico continuava sendo um mistério. Para Nagel, era impossível ignorá-lo. Era preciso ter muita coragem para fazer o que ele fazia. Nos anos de 70 e 80, o equipamento de mergulho era básico, similar ao que Cousteau inventou nos anos 40. Com um tanque e um regulador, mal se podia respirar. Mesmo a 40 metros, a profundidade padrão, qualquer falha podia ser fatal. Nagle e outros desciam além dos 60 metros. Arriscavam-se cada vez. O mar não perdoava erros, e o corpo também não. Muitos morreram tentando alcançar esses destroços. Embora o equipamento funcionasse bem e o corpo aguentasse, havia muitas formas de não retornar. Além disso, esse tipo de mergulho era algo novo. Não existia uma tradição nem uma comunidade com décadas de experiência. Não se aprendia em cursos nem lendo. Aprendia-se no fundo, onde o corpo humano não é feito para estar. Se algo desse errado, e acontecia seguido, Nagel era o primeiro a enfrentar. E se conseguisse retornar, era o único que podia contar. Por isso as revistas o procuravam. Ele não parava. Continuava descendo. Depois dos 60 metros, chegava a zonas onde nem os pesquisadores sabiam o que havia.
lugares onde provavelmente ninguém havia estado desde o naufrágio. Quando entrava em um barco a essa profundidade, muitas vezes era o primeiro a fazê-lo, o primeiro a abrir portas seladas, o primeiro a ver os restos que ficaram presos. Isso também significava que não havia sinais. Ninguém havia marcado estruturas instáveis, ninguém havia escrito "não tocar". Tudo ele devia descobrir por si só. Os que se dedicam a este tipo de mergulho sabem. Uma coisa é se mover na escuridão total dentro de um labirinto de ferros, sabendo que se tocar o fundo, levanta sedimento e não se vê nada. Outra muito diferente é fazê-lo sem saber se alguém antes tentou e conseguiu sair. Em seus melhores anos, o fundo do Atlântico era como o Velho Oeste. Não havia normas. Um só erro podia deixar qualquer um ali para sempre. A primeira imersão no desconhecido. O Seeker já estava há 20 minutos mar adentro, quando a costa de Jersey desapareceu por completo sob o céu escuro. Apenas as luzes de navegação permaneciam acesas. Uma branca no mastro, uma vermelha a bombordo e uma verde a estibordo. Era o único sinal de que 14 pessoas haviam se lançado em uma missão que não sabiam como terminaria. Nagel e Chatterton estavam na cabine, usando o piloto automático. Faltavam umas 6 horas para chegar ao ponto exato. Abaixo, no salão, os mergulhadores começavam a se acomodar. Tiravam a roupa e se metiam nos beliches de espuma colados às paredes. Cada um com sua manta ou saco, sem ousar tocar os colchões originais, já gastos por muitas saídas, suor e sal. Enquanto em cima os dois no comando seguiam com o rumo, embaixo tudo ficava em silêncio. A maioria já se conhecia de expedições anteriores. Sabiam que aquela noite era outra aposta. Seguir coordenadas misteriosas, esperando que desta vez sim houvesse algo real debaixo d'água. Já haviam encontrado sucata antes, pedras sem valor ou estruturas sem sentido. Mas desta vez sentiam que era diferente. O mar estava em calma. Ao amanhecer, os instrumentos marcaram que estavam a menos de 1 quilômetro do local marcado. Nagel desligou o piloto automático, diminuiu a velocidade do motor e fixou a vista no sonar. Na tela, uma silhueta apareceu. Não era grande, mas estava ali. Nagel avisou que havia algo no ponto, e Chatterton confirmou que era assim. O sonar mostrava que sobressaía uns 10 metros do fundo. Nada impressionante, mas também não descartável. Chatterton, que podia descer até 70 metros sem problema, preparou o plano com Nagel. 2 dos mergulhadores lançariam a âncora. Chatterton desceria primeiro, apenas para verificar. Se visse algo que valesse a pena e não estivesse muito profundo, amarraria a corda. Se fosse apenas lixo ou estivesse a mais de 80 metros, soltaria a garra e subiria. Assim fariam sempre. Se não servisse, não desceriam. A tripulação se reuniu na convés, esperando a ordem. Nagel saiu da cabine, apoiou-se na grade e explicou o plano com clareza. Indicou que o que havia embaixo estava entre 65 e 70 metros, que não era uma imersão simples, e que Chatterton desceria primeiro. Se não valesse a pena, ninguém mais desceria, mas se encontrasse algo útil, seguiriam. Até que ele não desse o sinal, todos deviam permanecer fora da água. Chatterton foi buscar seu equipamento. Nagel manobrava a âncora. Quando ficou enganchada, desligou os motores. O Seeker já estava unido ao fundo por aquela linha direta. Na popa, Chatterton ajustava os últimos detalhes do equipamento. O resto o observava em silêncio. Pediu que lhe dessem 6 minutos. Depois afrouxariam a corda. Se não encontrasse nada, soltaria 2 pesos, o que significaria que não ia amarrar nada e subiria. Mas se lançasse apenas um, isso indicava que já havia amarrado a corda e deviam recolhê-la. Antes de se jogar, virou-se para os demais e lhes lembrou que até que não terminasse a descompressão e estivesse de volta, ninguém deveria descer. Todos entenderam. Aproximou-se da borda, colocou o regulador, abaixou a máscara e olhou o relógio. 6 minutos. Nagel também verificou o seu. Depois, Nagel voltou à cabine, desligou os sistemas de navegação e guardou os gráficos em uma gaveta. Gostava daquela gente, mas não ia arriscar suas coordenadas por ninguém. Enquanto alguns se adiantavam para a proa, Chatterton ajoelhou-se na borda e se deixou cair na água. Na superfície, nadou até a corda da âncora, agarrou-a e soltou o ar do colete para começar a descer. A corrente o movia sem padrão e a corda se dobrava em formas estranhas. Ainda assim, agarrou-se forte e desapareceu na água.
Estudando o inimigo, o submarino nazista em terra firme. Chatterton entrou no U-505, um submarino alemão da Segunda Guerra Mundial que está no Museu de Ciência e Indústria de Chicago. Estava cheio de válvulas, cabos, portas de aço e mecanismos. Tudo parecia um sistema fechado, feito para mostrar que era possível viver debaixo d'água. O espaço era mínimo. Alguns corredores eram tão estreitos que não passavam duas pessoas juntas. Para se mover de uma seção para outra, os marinheiros tinham que se arrastar por comportas de metal. Ninguém tinha uma cama que cabia o corpo completo. Enquanto avançava, escutava o áudio da visita. Explicava que os marinheiros dormiam por turnos em camas pequenas. Na sala de torpedos dianteira, a maior do submarino, uns 24 homens dormiam, comiam e trabalhavam entre batatas, latas de comida, salsichas enlatadas e torpedos. Se o mar se agitasse, o submarino sacudia forte, jogando os homens de suas camas e fazendo a panela da cozinha sair voando. Em zonas frias, o teto gotejava condensação que caía direto sobre eles. A única parte quente era a sala de motores, onde 2 grandes motores a diesel faziam o lugar passar dos 40 graus. A umidade era constante. Alguns perderam parte da audição por causa do barulho, e o monóxido alterava o sono e a memória. Tudo o que cozinhavam sabia a gasolina. O ar mal dava para respirar. O cheiro de confinamento se acumulava rápido. Embora houvesse 2 banheiros, um servia como depósito, então mais de 60 homens compartilhavam um. Se o usassem mal, podia entrar água do mar e provocar uma emergência. No início da guerra, jogavam o lixo no mar. Mas ao ter que ficar submersos mais tempo para evitar serem detectados, começaram a colocar os dejetos nos tubos de torpedos e os expulsavam dali. Com os dias, o odor corporal era pior que o do lixo. Não levavam roupa de troca. Usavam apenas um short boxer preto que lhes durava semanas. Chatterton pensava em como 60 homens haviam conseguido sobreviver ali dentro durante meses, enquanto realizavam operações de guerra. Durante a visita, ele imaginava cenários reais: explosões, disparos, infiltrações de água, falhas de equipamento. Analisava por onde o casco podia quebrar ou se mover com mais facilidade. Voltou ao percurso várias vezes, até saber o local de cor. O guia percebeu, mas não disse nada. No aeroporto, Chatterton comprou um caderno, uma caneta e um marca-texto rosa. Começou a fazer esquemas do U-505, marcando os locais onde podiam aparecer placas ou peças úteis para identificá-lo. Escreveu: placa do fabricante no periscópio. Bronze. Pode ser chave. Quando subiu no avião para Nova Jersey, já tinha claro como era um submarino alemão tipo U-Boat. A próxima imersão estava programada para 21 de setembro de 1991. O grupo era o mesmo, salvo uma baixa e uma incorporação. Ron Ostrovsky não podia ir por questões pessoais. Foi substituído por Dan Crowell, capitão de barco, conhecido do Seeker, que não havia podido ir na primeira viagem. À medida que o dia se aproximava, os mergulhadores se preparavam com mais intensidade. Doug Roberts e Kevin Brennan revisavam seus equipamentos. Kip Cochran, Paul Skibinski e John Jurga liam tudo o que encontravam sobre submarinos alemães. Cada um vivia isso à sua maneira, sabendo que nem sempre se tem a oportunidade de encontrar algo único debaixo d'água. Steve Feldman, chefe de adereços da CBS, estava especialmente entusiasmado. Já havia participado da primeira viagem. Ele havia começado a mergulhar uma década antes, depois de um divórcio repentino. Estava deprimido, com sobrepeso e fumava muito. Seus amigos o incentivaram a fazer algo: academia, yoga ou mergulho. Finalmente, ele experimentou uma aula de mergulho. Desde então, tudo mudou. Emagreceu, parou de fumar, voltou à academia e começou a treinar para ser um mergulhador melhor. Nos últimos anos, cada momento livre ele passava debaixo d'água. Objetos amaldiçoados. Chatterton não parava de pensar na faca de Horenberg, nem nas xícaras com suásticas que havia tirado do submarino. Ler sobre os nazistas ou os U-Boats era uma coisa. Ter esses objetos nas mãos era outra. As xícaras pesavam, e a suástica podia ser sentida ao toque. Ninguém as havia tocado desde que aquele submarino foi para o fundo. Era como se tivessem cruzado intactas do Terceiro Reich até a casa dele. Por isso, continuavam causando desconforto mesmo ali, em sua prateleira. Desde que recuperaram a louça, não havia mais ninguém no mundo do mergulho que não tivesse ouvido falar sobre o submarino.
Se ainda restava alguém que não sabia, isso mudou rapidamente. Agora era assunto fixo em cada conversa entre mergulhadores do Atlântico Leste. Chatterton e Nagel entendiam que tanta atenção ia incomodar Belenda. Ele era dos que não toleravam ficar fora do centro. Talvez ainda não soubesse a localização exata, mas eles pensavam que, com suas conexões, não demoraria a descobrir. O mais provável era que logo aparecesse com seu barco, o Wahoo, para se apropriar da descoberta. Em outra época, teriam voltado ao local sem perder tempo. Pensavam que, com um par de imersões a mais, conseguiriam identificar o submarino. Mas havia começado a temporada de furacões. Nesses meses, as condições para mergulhar mudavam em questão de horas. Com o Seeker ancorado, Nagel voltou a prometer que deixaria o álcool e melhoraria sua condição física para a próxima campanha. Chatterton se dedicou por completo aos arquivos. Se não podia descer ao naufrágio, tentaria avançar da superfície. Não se limitava a ler livros. Escrevia cartas para o Centro Histórico Naval em Washington, onde eram guardados todos os registros da Marinha durante a guerra. Esperava que algum arquivista lhe enviasse informações úteis. Mas as respostas eram lentas e, quando chegavam, mal incluíam um resumo breve. Se quisesse avançar, tinha que encontrar outra forma. Em Nova Jersey, Kohler seguia o mesmo caminho. De sua casa em New Providence, passava as noites revisando livros sobre submarinos alemães. Embora seu negócio de vidros exigisse que estivesse ativo cedo, ficava lendo até a madrugada. Pelas manhãs, folheava catálogos de editoras enquanto se barbeava, buscando mais material. Preenchia cheques com a esperança de que sua esposa não fizesse muitas perguntas. Ele começou a frequentar um clube germano-americano na Rota 130, perto de Burlington, onde se apresentou a vários membros mais velhos, na esperança de que alguém tivesse alguma informação relevante. Durante essa busca, ele descobriu que um antigo comandante de submarinos chamado Herbert Werner vivia nos Estados Unidos. Werner era autor de Iron Coffins, um livro de referência para quem estudava os U-Boat. Kohler localizou seu endereço em Nova Jersey após revisar vários registros. Depois conseguiu um número de telefone. Ele se comunicou com Werner e se apresentou como mergulhador. Explicou que, junto à sua equipe, haviam encontrado um submarino alemão na costa de Nova Jersey e que precisava fazer uma consulta. Werner respondeu que tudo o que tinha para contar já estava escrito em seu livro e que não tinha mais informação para oferecer. Encerrou a conversa de forma educada, mas firme, sem deixar espaço para mais perguntas. Kohler ficou alguns segundos em silêncio, processando a resposta antes de desligar. Enquanto isso, semanas se passavam desde a recuperação da louça. Já todos sabiam o mais importante. Não havia nenhum registro oficial que localizasse um U-Boat afundado a menos de 100 milhas daquele lugar. Chatterton notava que seu intercâmbio com o arquivista de Washington não estava dando frutos, e tanto ele quanto Nagel começavam a pensar que Belenda estaria pronto para sair com sua tripulação. Foi então que Chatterton teve uma ideia. Se publicassem a história, talvez algum especialista ou historiador pudesse identificar o submarino. Se a notícia saísse deles, continuaria claro que a descoberta era sua. Mesmo que outro descobrisse o nome, ao menos não poderiam dizer que Belenda o encontrou. O risco era que alguém mais levasse o mérito de identificá-lo, mas Chatterton estava disposto a assumi-lo. Chatterton redigiu o comunicado naquela mesma noite. Nele afirmava que o capitão Bill Nagel e sua equipe do Seeker, com base em Brielle, Nova Jersey, haviam localizado um submarino alemão da Segunda Guerra Mundial, a umas 40 milhas da costa, perto da latitude 40 norte e longitude 73 oeste. Dizia que o naufrágio estava em posição vertical, em bom estado geral, embora com danos visíveis causados, ao que parecia, por cargas de profundidade. Estava a uns 230 pés sob o mar, acessível apenas para mergulhadores com experiência em imersões extremas. O achado havia ocorrido no dia do trabalho e, em uma segunda expedição, foi Chatterton quem desceu ao interior. A pulmão partido, o risco de mergulhar mais fundo. A primeira saída para o submarino naquele ano ficou programada para 24 de maio de 1992. Entre eles, já o chamavam de Uhu, embora não fosse o nome oficial. Acreditavam que muito em breve saberiam qual era sua verdadeira identidade, especialmente Chatterton, que durante os meses em que não se pôde mergulhar, não só continuou com a investigação em Washington, mas também se dedicou de corpo e alma a uma técnica nova que parecia de ficção científica.
Durante muitos anos, os mergulhadores haviam usado ar comprimido em seus tanques. Mas, há algum tempo, alguns mais técnicos, especialmente os que mergulhavam em zonas tropicais, começaram a substituí-lo por uma combinação de oxigênio, hélio e nitrogênio conhecida como Trimix. Não era uma invenção recente. Já era usada por militares e profissionais. O que fizeram foi adaptá-la ao mergulho esportivo. Quando Chatterton soube o que essa mistura podia oferecer, não hesitou. Maior clareza mental, mais tempo útil no fundo, redução das paradas para descompressão, menos risco por excesso de oxigênio e sem os efeitos da narcose por profundidade. Para ele, isso podia converter uma imersão normal em uma operação muito mais eficiente, especialmente dentro do submarino afundado, onde cada segundo contava. Um especialista da Flórida anunciou um curso em Nova Jersey, e Chatterton e Jurga se inscreveram de imediato. Kohler, por outro lado, decidiu não experimentar. Já havia ouvido falar do Trimix, mas não lhe parecia confiável. Considerava que se meter com esse tipo de gases a 70 metros, dentro de um naufrágio, era uma loucura, porque ninguém tinha certeza de como afetava realmente o corpo ou o cérebro. Apesar dessas dúvidas, Chatterton e Jurga foram ao curso. O instrutor, Billy Deans, dono de uma loja de mergulho, cobrou $100 por um manual cheio de fotocópias, diagramas e fórmulas. A lógica por trás do Trimix era simples. Ao reduzir o nitrogênio e adicionar hélio, diminuíam-se os efeitos negativos do ar comum. Os benefícios eram importantes, mas também tinha desvantagens. Não existia uma certificação oficial para isso. Quem se aventurava o fazia por sua própria conta e risco. Só se podia fazer uma imersão por dia, porque o corpo demorava muito para liberar o hélio. Também era necessário usar outro gás, chamado nitrox, para a fase de descompressão, o que implicava carregar ainda mais equipamento. Além disso, não havia onde comprar Trimix na região, cada um devia prepará-lo. E o mais complicado, quase não existiam tabelas confiáveis para calcular os tempos, então os cálculos eram quase uma aposta. Quando apareceu o corpo, ele ainda estava com o traje e o equipamento. Estava flutuando perto do local do submarino, a uns 8 quilômetros. O rosto havia sido comido por animais do fundo marinho, e só restava uma massa seca e escura onde antes estava o rosto. Só tinha 5 dentes, sustentados por uma mandíbula que não estava unida ao resto. A guarda costeira confirmou que se tratava de Steve Feldman. Ele estava desaparecido desde setembro. Em janeiro de 1992, Chatterton e Jurga começaram a preparar suas próprias misturas de gás. Alugavam garrafas de hélio e oxigênio em uma empresa de suprimentos industriais e compraram peças especiais para controlar a pressão e medir os volumes com precisão. Usavam a garagem de Chatterton como laboratório. Para evitar qualquer acidente, ele abria as válvulas de fora, metendo apenas a mão esquerda pela janela, caso algo explodisse. Segundo dizia, preferia arriscar essa mão porque era canhoto. Durante semanas trabalharam assim, até dominar as proporções. Conseguiram uma mistura com 17% de oxigênio, 30% de hélio e 53% de nitrogênio. Acreditavam que essa fórmula ia mudar a maneira como mergulhavam. Adquiriram tabelas projetadas por um engenheiro amador. Não havia muitos que se atreveriam a calcular com esses gases. Usando esses dados e algo de experiência, conseguiram adaptar os tempos para poder fazer 2 imersões ao dia. Também compraram cilindros maiores. Quando o clima melhorou, testaram tudo em uma pedreira, praticando o peso ideal, as válvulas e como manejar a respiração. Nessas águas tranquilas se sentiam alertas e precisos, mas sabiam que em mar aberto tudo seria diferente, e dentro do submarino ainda mais difícil. À noite de 23 de maio, os membros da equipe se reuniram no Seeker. Abraçaram-se, revisaram seus novos equipamentos e compartilharam histórias do inverno. Todos estavam curiosos sobre o Trimix. Chatterton e Jurga mantinham que acreditavam que iam sair vivos. Kohler foi um dos últimos a chegar. Comparado com o novo equipamento de Chatterton, o seu parecia tirado de outra época. Em seu colete levava o símbolo do grupo Atlantic Wreck Divers, uma caveira com ossos cruzados. Chatterton o viu da convés e gritou que parecia um fóssil, ao que Kohler respondeu que talvez sim, mas que ao menos ele não estava arriscando a vida com gases experimentais. Pouco depois, chegou Nagel. Desde o fim da última temporada, não se o havia visto novamente. Havia prometido se cuidar, deixar o álcool e treinar.
Mas o homem que apareceu não tinha nada a ver com essa imagem. A pele amarela pela icterícia, o cabelo sujo, o corpo completamente debilitado. Não trazia nem mesmo equipamento de mergulho. O faca fantasma, uma pista que não encaixava. Um dia depois de ter retirado a faca do naufrágio, Chatterton começou a investigar Horenburg. Preparou uma carta com todos os detalhes da descoberta e a enviou a 4 pessoas que, segundo ele, poderiam ajudar a rastrear sua identidade e descobrir de qual submarino se tratava. Um dos destinatários era Harry Cooper, presidente da Shark Hunters, com conexões no meio dos U-Boats. Outro era Carl Friedrich Merten, um veterano com quem já havia tido correspondência e que suspeitava que o naufrágio pudesse ser o U-851, que havia sido comandado por um colega seu. Também escreveu para Charlie Grutzemacher, responsável pelo Centro Internacional de Documentação de Submarinos na Alemanha, e para Horst Bredel, ex-submarinista e fundador do arquivo de U-Boats em Cuxhaven-Altenbruch, considerado a fonte mais completa sobre o tema. Ele pensava que algum responderia em menos de uma semana. Enquanto isso, Kohler seguia revisando os relatórios de patrulhas dos U-Boats que haviam operado perto da América. Para ambos, já não era apenas resolver um mistério. Sentiam que, uma vez identificado o submarino, teriam que explicar às famílias por que seus parentes estavam ali, enterrados em silêncio. Se Orenburg tinha esposa, pensavam que ela deveria conhecer o destino de seu marido e entender por que ninguém o havia reportado durante décadas. Passaram-se os dias sem resposta. Depois, as semanas. Chatterton passava horas junto ao telefone esperando uma ligação. Revisava a caixa de correio com a esperança de encontrar algum envelope com borda azul, típico do Correio Aéreo Internacional. Ao completar um mês sem novidades, voltou a escrever para os 4. Todos responderam igual. Seguiam investigando, mas o caso os confundia. 2 meses depois, um amador com quem Chatterton havia falado antes o contatou com uma novidade. Afirmava que a faca não servia como pista. Segundo ele, havia apenas um Horenburg registrado no serviço de submarinos, e ele não havia operado no Atlântico Ocidental. Além disso, não se lembrava em que unidades ele havia estado. Isso deixou Chatterton desconcertado. Segundo fontes confiáveis, Martin Horenburg havia sido radiotelegrafista em um U-Boat alemão. Os registros apontavam que sua única patrulha havia sido a bordo do U-869, afundado após um ataque aliado perto da África em 1945, a milhares de quilômetros do lugar onde apareceu o naufrágio. Toda a tripulação, incluindo ele, havia morrido. Isso confirmava que, se alguém dizia ter falado com Horenburg, não era certo. Chatterton decidiu cortar todo o contato com aquele entusiasta. Ainda assim, não descartava que pudesse haver outro Horenburg não registrado. Havia ouvido falar de um monumento na Alemanha que inclui todos os submarinistas mortos na guerra. Se conseguisse viajar, poderia comprovar por si mesmo se esse nome estava lá. Também pensava em revisar os arquivos de Bredel em pessoa. Apontou março como data ideal para a viagem. Convidou Jurga e Kohler. Jurga aceitou, mas Kohler não podia tirar uma semana de folga por trabalho. Ainda assim, valorizou o convite como uma amostra de respeito por parte de Chatterton. Kohler lhe disse que continuaria investigando de casa. Antes de viajar para a Alemanha, Chatterton recebeu uma ligação inesperada. Um homem mais velho se apresentou como Gordon Veth. Havia sido oficial de inteligência durante a guerra na unidade de dirigíveis, encarregado de flotilhas de Zeppelins. Contou-lhe que havia ficado sabendo da descoberta do submarino e queria saber o que Chatterton estava fazendo. Este lhe explicou que seu vínculo com o Centro Histórico Naval estava lento. Veth se ofereceu para apresentá-lo aos responsáveis do centro. Disse ter amizade com eles e que talvez pudessem ajudá-lo a encontrar informações. Esclareceu que não queria interferir, apenas colaborar. Chatterton não podia acreditar na oportunidade. Veth havia estado na frente antissubmarino e tinha contatos de alto nível. Concordaram em se reunir em Washington no final de fevereiro. Ao desligar, Chatterton se perguntou se ainda valia a pena viajar para a Alemanha. Se alguém tinha a informação que buscava, era o governo dos Estados Unidos. E agora tinha a forma de entrar pela porta principal. Poucos dias depois, ele entrou no carro e dirigiu durante 4 horas rumo a Washington, D.C. O Enigma do Submarino. 869. Um quebra-cabeça letal.
Após a morte dos Rose, Chatterton e Kohler retornaram ao U-Hu para recuperar os equipamentos que haviam ficado após a tragédia. Outros mergulhadores os informaram que Chrissy havia sido internado em uma câmara hiperbárica no Hospital Jacob, com uma condição grave. A pressão em seu corpo havia feito com que o sangue se tornasse tão denso quanto lama. Kohler passou o caminho inteiro até o local do naufrágio, acendendo cigarro após cigarro, ainda se recusando a usar trimix. Enquanto isso, Chatterton aproveitou a claridade do dia para registrar em vídeo o estado do compartimento da cozinha, um armário desabado, prateleiras fraturadas, tudo revirado. A corda guia que Chrissy utilizou ainda seguia enrolada em um pedaço de lona de uns 3 metros, que parecia ter tentado tirar. À primeira vista, tratava-se de restos de uma balsa de emergência. As instruções impressas em alemão não forneciam dados concretos. Fora do casco, Kohler achou 3 tanques de estágio. Em meio à confusão do acidente, nem pai nem filho haviam conseguido recuperá-los. Todos levavam o sobrenome Rouse, sem distinção de proprietário, o que demonstrava que os compartilhavam sem importar a quem pertencessem. Ao voltar à Terra, Chatterton e Kohler retomaram a parte investigativa. Com o plano técnico que haviam obtido do interior do submarino, começaram a estudar a fundo os modelos IX-C que haviam sido construídos nos estaleiros Deschimag-Bremen. Tratava-se de 52 submarinos que nunca haviam retornado de suas missões. Decidiram depurar a lista aplicando 2 critérios. O primeiro, excluir qualquer submarino com sobreviventes, já que se presumia que esses naufrágios já estavam corretamente identificados. O segundo, eliminar todos os modelos que tivessem canhão no convés, já que o U-Hu não mostrava sinais de ter levado um. Com esses filtros, começaram a reduzir a lista em Washington. 52 submarinos, 22 tinham ao menos um sobrevivente. Isso deixava 30. Desses, 10 possuíam canhão. A lista final ficou em 20 possíveis unidades. Ambos sabiam que, em algum ponto dessa lista, encontrava-se o verdadeiro nome do submarino afundado. Retornaram a Nova Jersey e retomaram suas reuniões no restaurante habitual. Aí definiram o próximo passo: consultar os registros de ordens e movimentos de guerra da frota de submarinos alemães. Se algum desses 20 foi enviado a zonas fora do alcance do Atlântico Ocidental, devia ser descartado. Pouco depois, Kohler se comunicou com Chatterton no meio da noite. Estava preocupado com o estado emocional de Nagel, temia que pudesse agir de forma impulsiva. Chatterton, já familiarizado com esse tipo de situações, respondeu com resignação, convencido de que Nagel, se algo fizesse, não seria com violência, mas com excesso de álcool. Retornaram a Washington para continuar com a revisão dos registros navais. Após examinar as ordens de patrulha e as coordenadas, determinaram que 18 dos 20 candidatos haviam operado em zonas muito afastadas da costa leste estadunidense. Esses também foram eliminados. Apenas 2 unidades restavam, o U-857 e o U-879. Ambos tinham missões documentadas no setor exato onde o naufrágio foi encontrado. Ambos haviam partido da Noruega para essa região nas mesmas datas em que o U-869 havia sido enviado. Isso explicava por que a faca de Horenburg havia aparecido ali. Talvez ele a tivesse emprestado, perdido ou transferido. De qualquer forma, encaixava. Procuraram as fontes históricas mais citadas. Ali se informava que o U-857 havia sido destruído em frente a Boston pelo USS Gustafson, enquanto o U-879 foi afundado nas proximidades da Carolina do Norte pelo USS Buckley e o USS Reuben James. Nada disso coincidia com a posição do U-Hu. Diante dessas contradições, decidiram revisar os relatórios da Marinha sobre ambos os afundamentos. Precisavam verificar se os dados oficiais coincidiam com o que eles conheciam do local real. Não confiavam completamente nas fontes secundárias. Como já era noite, buscaram alojamento econômico nos arredores. Na manhã seguinte, retornaram ao Centro Histórico Naval com a intenção de revisar com seus próprios olhos os relatórios originais sobre a destruição do U-857 e do U-879. Kohler, o menino fascinado pela guerra nazista. Richie Kohler era o tipo ideal para se meter em um submarino alemão afundado sem identificação. Em 1968, sua família se mudou para Marine Park, um bairro tranquilo no Brooklyn.
Era um lugar onde conviviam famílias italianas e judias, onde as crianças faziam tarefas para os vizinhos e as pessoas plantavam figos nos quintais. Seu pai, Richard, tinha 28 anos e dirigia uma vidraçaria. Era muito apegado às suas raízes alemãs. Sua mãe, Frances, de 27, era siciliana e também estava orgulhosa de sua origem. Os dois queriam que seus filhos crescessem valorizando sua identidade, em especial Richie, que tinha 6 anos. Mas Richie não era como os demais meninos. Lia sem parar, mas não contos. Interessavam-lhe revistas de ciência, livros sobre guerras e sobre o espaço. Quando acabavam, voltava a começar. Sua mãe lhe pedia que brincasse lá fora, mas ele preferia mais livros ou revistas técnicas. Lia tudo o que podia entender. Frances lhe comprava mais. Richie passava o dia lendo manuais militares e biografias. Quando se deparou com o programa espacial da NASA, ficou obcecado. Queria fazer parte de algo assim. Tomava Tang porque era a bebida dos astronautas e embrulhava seus bonecos em papel alumínio para brincar que estavam no espaço. Enquanto isso, seu pai trabalhava o dia todo, mas também se preocupava em lhe ensinar coisas práticas. Ensinou-o a usar ferramentas, a trabalhar com as mãos, a consertar coisas em casa e no barco. Richie sabia cortar vidro aos 7 anos, mas quando errava, seu pai o corrigia com dureza. Richie o admirava tanto que qualquer comentário o afetava. Frances não concordava com esse tratamento. Lembrava a Richard como seu próprio pai o havia tratado, mas ele não sabia como fazer diferente. Com o tempo, Richie deixou de sonhar em ser astronauta e só queria ganhar a aprovação de seu pai. Se ele pedia algo, Richie fazia. Se era preciso ser corajoso, ele se oferecia. Desde pequeno, não suportava perder nem ficar em segundo lugar. Richie tinha pele morena, olhos castanho claros e sobrancelhas caídas, mas muito expressivas. Quando criança, até as sobrancelhas se moviam enquanto lia. Seu pai sempre repetia que os alemães eram trabalhadores, sérios e que não se queixavam. Tinha um lema: se quer mais, tem que ser mais. Richie o aprendeu de cor. Seu pai também lhe dizia que não deveria deixar ninguém o menosprezar por seu sobrenome ou por sua origem. Richie levava isso a sério. Ele lia tudo sobre a história alemã, sobre a guerra. Sabia que na TV sempre mostravam os alemães como os vilões, mas ele via outra parte: a disciplina, a capacidade técnica, a organização. O que mais o impactou foi quando seu pai lhe falava sobre Mr. Siegel, um vizinho forte que havia feito parte de um circo na Alemanha antes de fugir do país, quando Hitler começou a ganhar poder. Esse homem contava histórias a Richard sobre a Alemanha de antes, a que ele admirava, a dos povoados tranquilos, dos cientistas, dos artesãos que sabiam fazer bem seu trabalho. Depois de conhecê-lo, Richard entendeu o que significava ser alemão. Richie notava como seu pai falava de Siegel com respeito. Era seu herói. E isso fez com que Richie também sentisse que deveria conhecer essa história, entender de onde vinha. Começou a estudar mais sobre a Segunda Guerra e sobre o que aconteceu na Alemanha. Em classe, sempre escolhia falar do ponto de vista alemão, explicando como se havia vivido daquele lado. Inclusive contava aos seus vizinhos. Explicava-lhes que seu sobrenome vinha da palavra mineiro em alemão. À medida que investigava mais, percebia que ele via as guerras de outro modo. Não só lia os fatos, também se interessava no que sentiam os soldados. Pensava em coisas como o que escreviam em cartas da frente, que coisas pequenas sentiam falta de casa, ou como devia ser receber uma notícia de morte em casa. Era diferente. Enquanto seus amigos se prendiam aos dados, ele queria entender a parte humana por trás de tudo isso. A última imersão, o dia em que tudo encaixou. No final de maio de 1993, quando o clima começava a melhorar em Brielle, os mergulhadores organizaram a primeira saída da temporada para o naufrágio. O barco Seeker foi reservado como de costume. Para então, tanto Chatterton quanto Kohler já se referiam ao submarino como o U-857. Mencionavam-no com esse nome inclusive em suas apresentações frente a outros mergulhadores. Muitos dos presentes não entendiam por que continuavam visitando esse local tão arriscado se já acreditavam saber qual era. A resposta era sempre a mesma. Sem evidência física extraída diretamente do naufrágio, todo o resto era conjectura.
Não haviam investido tanto para ficar na metade do caminho. A imersão foi programada para 31 de maio, no Dia dos Caídos. Ambos chegaram por estrada ao porto onde o Seeker os esperava. Chatterton sentia uma calma incomum. Já havia inspecionado as zonas principais do naufrágio, havia encontrado elementos relevantes e recolhido material suficiente para ter uma ideia clara de sua origem. Os especialistas mais reconhecidos do mundo dos U-Boats respaldavam sua hipótese. Kohler, por sua vez, também experimentava uma transformação. 2 anos atrás, seu estilo era o de um coletor de objetos, um seguidor da abordagem mais rústica do grupo Atlantic Wreck Divers. Mas as coisas haviam mudado. A constância de Chatterton, seu empenho em registrar em vídeo cada canto, investigar documentos antigos e rebater dados mal documentados, o fez ver o mergulho com outros olhos. Para ele, já não era apenas recuperar restos do fundo. Sentia-se parte de uma busca histórica, embora essa nova perspectiva não fosse bem recebida por seus antigos colegas. Durante os meses em terra, vários deles o acusaram de ter se afastado do grupo. Em encontros ocasionais, lançavam-lhe comentários sarcásticos. Alguns mencionavam o episódio do Andrea Doria, em tom de zombaria. Esses reproches o afetavam, sobretudo vindo de quem o havia ajudado quando começou em naufrágios profundos. Chatterton percebeu e não hesitou em intervir. Deixou claro que seus antigos companheiros seguiam repetindo imersões em barcos já explorados, buscando objetos sem valor histórico. Disse-lhe que se pensasse como eles, não estaria envolvido na investigação do submarino. Kohler o aceitava sem discussão. Reconhecia que já não era o mesmo. Inclusive, durante o inverno, decidiu aprender a usar Trimix. Havia visto como esse gás havia melhorado o rendimento de outros mergulhadores e também acreditava que o acidente dos Rouse pôde ter sido evitado se tivessem utilizado essa mistura. Ele levou isso tão a sério que parou de fumar para otimizar sua capacidade debaixo d'água. Nagel também apareceu no Seeker. Trazia consigo o mesmo saco de dormir com desenhos infantis que usava desde jovem, o mesmo com o qual havia participado da recuperação do sino do Andrea Doria. O ambiente foi tenso. Alguns o cumprimentaram com frieza. Quando o barco zarpou rumo ao naufrágio, todos se sentiram tranquilos sabendo que Chatterton e Crowell estariam encarregados da expedição. Durante a travessia, cada mergulhador repassou sua estratégia. Packer e Gato, considerados entre os mais técnicos do país, haviam escolhido como objetivo a casa de máquinas a diesel. Além dos grandes propulsores, ali se encontravam quadros de comando, transmissores e outros dispositivos, onde talvez aparecesse gravado o número do submarino. Esse compartimento havia estado bloqueado até então por dutos de ar colapsados. O plano deles era tentar movê-los com a ajuda de cordas e bolsas elevadoras, apesar do risco que isso implicava dentro de um espaço tão estreito. Se conseguissem acessar, também teriam a oportunidade de passar para a sala de motores elétricos, um dos poucos setores do Uhu que seguia sem explorar. Chatterton tinha um plano distinto. A intenção dele era retornar à seção dianteira, onde já havia estado: rádio, sonar, os camarotes do comandante e dos oficiais. Decidiu que não removeria nada sem motivo. Seu método seria observar sem se mover. Pensava que só assim seria possível detectar o importante. Acreditava que os detalhes viriam à tona se ficasse tempo suficiente sem alterar o ambiente. Kohler compartilhava esse espírito, embora preferisse trabalhar com as mãos. Ele havia encontrado durante o inverno várias imagens de marinheiros alemães que levavam objetos pessoais marcados com o número do submarino. Isqueiros, relógios, bonés. Estava convencido de que, se houvesse algo assim no naufrágio, estaria na área onde os tripulantes guardavam seus pertences. Por isso, pensava em remover com muito cuidado, evitando sempre as áreas onde pudesse haver restos humanos. Ao amanhecer, a luz começou a banhar o convés do Seeker. Como em temporadas anteriores, Chatterton e Kohler mergulharam juntos. Kohler, desta vez, respirava sua própria mistura de Trimix. Aquele gás que tanto havia rejeitado, agora fazia parte de seu equipamento. Aos 30 metros, comprovou que sua mente seguia clara. Aos 60, tudo seguia sob controle. Chatterton o observava de perto, atento, enquanto desciam em direção ao Uhu. O submarino que se autodestruiu. O mistério do U-869 descoberto. Em janeiro de 1944, enquanto os bombardeios aliados continuavam arrasando Berlim,
várias centenas de jovens alemães chegaram ao estaleiro Deschimag, em Bremen, para iniciar sua formação na Marinha. A maioria trazia apenas uma mala com algo de roupa e algum objeto pessoal. 50 deles foram designados para um submarino que, naquele momento, levava o código provisório W1077. Mais tarde o conheceriam como U-869. A grande maioria não tinha experiência prévia em serviço submarino. Muitos haviam sido selecionados por seu perfil técnico. A idade média do grupo era de apenas 21 anos. 22 deles nem sequer alcançavam os 20. Um dos recrutas tinha apenas 17. Essa geração de tripulantes era muito diferente da dos primeiros anos de guerra. Em 1939, entrar para a Força de Submarinos exigia um nível de preparação muito mais alto. Entre os poucos com experiência, destacava-se Herbert Guszewski, operador de rádio de 22 anos, com 3 missões prévias no U-602. Havia sido transferido do barco antes de sua última saída para reforçar outras unidades. Custou-lhe aceitar. Sentia que o haviam separado de seu lar. Pouco depois, o U-602 partiu para o Mediterrâneo. Nunca retornou. Essa mesma noite, enquanto se instalava em Bremen, recebeu a visita de outro membro designado para a mesma embarcação. Era Martin Orenburg, um operador de rádio com maior patente. Trocaram saudações e algumas palavras formais. Guszewski compreendeu em silêncio que não ocuparia o posto principal na seção de comunicações. Ainda assim, aceitou a situação e se preparou para o que vinha. Poucos dias depois, ambos os operadores, junto a outros colegas, pegaram um bonde rumo ao estaleiro para ver o submarino no qual serviriam. Ao chegar, o ambiente cheirava a combustível, sal marinho e redes de pesca. Quando perguntaram por seu barco, foram conduzidos a um cais onde o viram pela primeira vez. Era uma figura alongada, fina, com a típica forma cilíndrica. Sua cor escura o camuflava na paisagem cinza. Parecia parte da água, do céu, de lugar nenhum. Enquanto os novos tripulantes se acomodavam sobre o convés, notaram que um homem alto os observava em silêncio. Tinha o rosto firme e os olhos muito escuros. Sua postura era rígida. Todos entenderam no instante que era seu comandante. Tratava-se de Helmut Neuerburg, de 26 anos. Circulavam rumores sobre ele, que havia sido piloto da Luftwaffe antes de passar para a Marinha. Transmitia autoridade sem necessidade de levantar a voz. Os homens formaram filas de 3 de forma marcial. Neuerburg os olhou um por um, e depois focou o olhar na água. Deu um breve discurso em alemão, sem dramatismo, mas com firmeza. Não houve gestos excessivos nem palavras emotivas. Apenas mandou içar a bandeira do submarino. Quando estava no mastro, saudou-a com o cumprimento militar tradicional, sem gesto nazista. Declarou de maneira concisa que o barco estava oficialmente comissionado. Terminada a cerimônia, os tripulantes se retiraram. Guszewski, ao ver a frieza do ato, pensou que os tempos haviam mudado. Essa noite, todos se reuniram em uma pensão de Bremen para compartilhar uma jantar simples. Neuerburg sentou-se junto a seu segundo oficial, Siegfried Brande, de 21 anos, e o chefe de máquinas, Ludwig Kessler, de 30. O menu era arenque com batatas cozidas. Nada comparado com as festas de incorporação que Guszewski havia presenciado antes, onde havia teatro, bebida e celebrações até o amanhecer. Desta vez não houve nada disso. No entanto, seu ânimo não era ruim. Seu irmão Willy havia vindo visitá-lo e puderam compartilhar aquela refeição, que ele mesmo pagou. Depois, Willy se despediu e voltou para casa. Em 7 de janeiro de 1945, o U-869 zarpou de Kiel. Pouco depois, uma estação de comando lhe enviou novas ordens para que mudasse de destino. Tinha que se dirigir mais ao sul. Essa mensagem foi interceptada pelas forças aliadas. No entanto, nunca ficou claro se o comandante Neuerburg recebeu a ordem completa ou se houve um erro na transmissão. Pelo que se sabe, o submarino manteve seu rumo original para a costa leste dos Estados Unidos. Em 11 de janeiro, perdeu-se toda a comunicação com o U-869. Em terra, assumiram que ele seguia com sua missão, rumo ao Atlântico. Em 16 de fevereiro, um contratorpedeiro estadunidense lançou cargas de profundidade na costa de Nova Jersey. Escutaram uma explosão, mas não houve sinais claros do impacto. Não emergiu óleo, nem restos, nem bolhas. Nos registros oficiais, não ficou registrado como um afundamento confirmado.
passou despercebido. Com o passar do tempo, e graças às investigações posteriores, descobriu-se o que havia acontecido na realidade. O U-869 não foi atacado por um inimigo. O submarino havia lançado uma de suas próprias cargas antissubmarinas como manobra defensiva, mas uma delas não se afastou o suficiente. Rebateu e detonou muito perto do casco. A explosão provocou uma ruptura na fuselagem. Foi letal. A embarcação que pretendia evitar um ataque terminou sendo destruída por seu próprio armamento. Os nomes esquecidos. A última prova sob o mar. Desde 1991, Chatterton e Kohler haviam seguido o que indicavam os registros oficiais. O U-869 havia se perdido nas proximidades de Gibraltar. Mais de 2 anos depois, as transmissões de rádio interceptadas entre o submarino e o comando naval confirmavam quase por completo que o naufrágio encontrado na costa de Nova Jersey correspondia ao U-869. Ambos os mergulhadores revisaram seus arquivos pessoais. Chatterton recuperou uma das listas de tripulantes que havia copiado durante sua visita ao arquivo de submarinos alemães. Kohler, familiarizado com os postos e abreviações em alemão, leu os nomes e dados. Na lista figuravam 56 homens. O comandante era Helmut Neuerburg, nascido em 1917, com 27 anos no momento de zarpar. O primeiro oficial era Siegfried Brandt, de 22. Também figurava Martin Horenburg, operador de rádio, com 25 anos. Ao analisar a idade dos marinheiros, descobriram que 24 deles tinham menos de 20 anos. O mais jovem, Otto Brisius, tinha apenas 17. Durante 3 anos haviam estado mergulhando entre os restos desses homens sem saber quem eram. Agora tinham nomes, idades, cargos. Já não eram apenas restos sem identidade. A notícia sobre as transmissões se difundiu entre especialistas. A versão mais aceita era que o U-869, destinado inicialmente a outra zona, nunca recebeu a ordem de mudança de curso e terminou na costa estadunidense, onde foi afundado. Apesar de estarem convencidos, Chatterton e Kohler sabiam que a identificação ainda não era irrefutável. Não havia sido recuperado nenhum elemento que levasse de forma explícita o número do submarino. Ainda existia a possibilidade de que alguém afirmasse que o naufrágio pertencia ao U-857, também desaparecido na mesma região. Inclusive, podia-se sustentar que a faca gravada com o nome de Horenburg havia sido transferida entre submarinos. Por isso, decidiram retornar ao fundo. Era necessário recuperar uma prova concreta, uma peça com o número do U-869. A comunidade de mergulhadores não apoiou a ideia. 3 pessoas haviam morrido naquele lugar, outras haviam estado à beira. Segundo diziam, o caso estava resolvido, não valia a pena continuar arriscando. Mas Chatterton e Kohler não estavam dispostos a deixar a história incompleta. Para eles, uma identificação sem evidência física continuava sendo um trabalho pela metade. Chatterton tinha presente seus anos de infância no mar junto a seu pai. Entendia que o que faziam não era apenas investigação. Buscavam recuperar a história exata e dar identidade a quem havia ficado esquecido debaixo d'água. Os erros encontrados nos registros oficiais durante todo o processo reforçavam essa necessidade. Sabiam que os dados institucionais podiam falhar. Eles queriam entregar uma verdade completa. Em 1994, ao começar a nova temporada de mergulho, Chatterton fixou um objetivo: encontrar uma nova rota de acesso que pudesse levá-los a uma placa, uma etiqueta ou qualquer rastro físico que confirmasse o número do submarino. No entanto, os setores do naufrágio já haviam sido percorridos quase em sua totalidade. Os planos que desenhava continuavam repetindo os mesmos caminhos. Essa falta de avanços começou a frustrá-lo. Em casa, durante as noites, passava horas sem dormir, questionando por que sua capacidade de encontrar detalhes relevantes entre os restos parecia ter desaparecido justamente quando mais precisava dela. Durante esse período, Kohler se manteve perto. Ligava para ele com frequência ou ia diretamente à sua porta. Seu estilo direto o tirava da inércia. Insistia em que não podiam parar agora. Lembrava que não se tratava apenas de explorar, mas de deixar claro quem eram os verdadeiros descobridores do naufrágio. Não permitiria que outros completassem o trabalho e levassem o mérito. As conversas entre eles se converteram no motor para seguir,
Chatterton retomava seus desenhos, modificava ideias e voltava a planejar uma nova busca. Ao mesmo tempo, Kohler sentia o peso da distância com sua família. Pela primeira vez, valorizava o tempo perdido. Compreendia que sua identidade não se limitava a ser mergulhador. Também era pai, e isso agora tinha um peso distinto em sua vida. Aquele ponto, cheio de corpos presos e estruturas enferrujadas, logo seria chamado por todo o seu verdadeiro nome, uma tumba de guerra. Mergulhar até morrer, o lado sombrio de caçar tesouros nazistas. Mergulhar em navios afundados, sem visibilidade, está entre as coisas mais arriscadas que se pode fazer. Ali, tudo pode se voltar contra você. O corpo, o equipamento, os reflexos e o que está ao redor. Há mergulhadores que morreram lá dentro com ar de sobra no tanque. Não foi que desistiram, foi que não encontraram como sair. Esse tipo de mergulho não tem nada a ver com o que se faz na costa com um único tanque. É quase impossível encontrar estatísticas claras. Aqueles que mergulham em grandes profundidades para buscar restos são uma minoria entre os mais de 20 milhões de mergulhadores certificados. Seus acidentes quase não aparecem nos dados de um esporte que, em geral, é praticado em zonas pouco profundas, com bom clima e em duplas. Nos Estados Unidos, há uns 10 milhões de certificados. De todos esses, apenas algumas centenas se dedicam a esse tipo de imersão. Para eles, não é questão de se estarão perto da morte, mas quando. Se alguém dura muito nisso, com certeza lhe acontece uma de três: quase morrer, ver alguém morrer ou morrer ele mesmo. E nem sempre está claro qual é pior. Há algo mais estranho nesse mergulho. Como força o corpo a ir contra seus impulsos básicos, respirar, ver, sair do perigo. Qualquer pessoa pode entender o medo sem precisar colocar um traje. Basta imaginar-se lá embaixo. É um medo básico, fácil de entender. Por isso também se entende por que alguns desistem e por que outros não iriam nem de brincadeira seguir umas coordenadas e descer a 60 metros. Um mergulhador que desce com ar normal a essa profundidade enfrenta dois riscos. Primeiro, quando passa os 20 metros, o cérebro e o corpo começam a ficar mais lentos por causa da narcose por nitrogênio. Quanto mais desce, mais se sente. Aos 30 metros ou mais, onde estão os naufrágios mais procurados, o cérebro já não funciona a 100%. Ainda assim, é preciso decidir rápido e mover-se com precisão. Segundo, se algo grave acontece lá embaixo, não se pode subir de repente. Se esteve um tempo no profundo, tem que sair devagar, parando em certos pontos para que o corpo se adapte à pressão. Tem que fazer isso mesmo que sinta que lhe falta ar ou esteja desmaiando. Se entrar em pânico e subir rápido, corre risco de sofrer o que se chama mal de descompressão ou os bends. Se atingir forte, pode ficar com sequelas graves, ficar paralisado ou diretamente morrer. Aqueles que já viram isso de perto não o encaram como mais um susto. Quando um mergulhador desce com ar comprimido, respira oxigênio e nitrogênio, mas em mais quantidade a cada golfada. A 2 atmosferas, há o dobro de moléculas do que na superfície. A 3, o triplo, e assim segue. Esse nitrogênio extra não fica nos pulmões. Ele entra no sangue, nos músculos, nas articulações, no cérebro, na coluna, por todos os lados. Quanto mais tempo e mais fundo estiver, mais o corpo se enche de nitrogênio. Aos 20 metros já começa a fazer efeito. Chama-se narcose por nitrogênio. Alguns dizem que é como estar bêbado. Outros comparam com estar sedado ou drogado. Em profundidades menores não atinge tão forte. É difícil pensar bem. A pessoa fica desajeitada, move-se lentamente, perde campo visual e fica mais reativa. Mas se desce mais, os efeitos se agravam. Aos 40 metros ou mais, a maioria já não rende bem. Alguns nem conseguem fazer nós simples. Outros se esquecem do que estavam fazendo e repetem mentalmente seus passos para não perder o fio. Mais abaixo, como a 60 metros, alguns alucinam. Houve quem disse ter visto lagostas falando com eles ou dando conselhos absurdos. Vários mergulhadores percebem que estão começando a sofrer os efeitos da narcose pelo que ouvem. Alguns sentem seu pulso nos ouvidos como se fossem tambores, e outros escutam um zumbido constante, como um alarme antigo. A mais de 60 metros de profundidade, essa desorientação provocada pelo nitrogênio faz com que tudo seja percebido de forma exagerada: o medo, a alegria, o bom e o ruim. Coisas simples, como a queda de uma faca ou o levantamento de lodo, podem parecer desastres.
E coisas graves, como ficar sem ar ou perder a corda, podem parecer detalhes menores. Em um navio afundado a essa profundidade, perder a cabeça ou mover-se mal pode ser mortal. O nitrogênio também traz outro problema. O que se acumula ao descer tem que sair ao subir. Se o mergulhador não esteve tanto tempo nem desceu tanto, não acontece nada. Mas se desceu muito ou ficou um tempo longo, tem que subir devagar para que o nitrogênio saia como bolhas pequenas. Como abrir uma garrafa de refrigerante com cuidado? Se feito devagar, o gás sai sem problemas. O Uhu não é mais um mistério. Hoje, sabe-se que era o U-869, afundado por engano em sua primeira missão, esquecido pelos arquivos e perdido no fundo por quase meio século. Mas o que o torna único não é apenas sua história, mas como foi contada. 2 homens sem apoio, sem permissões e sem recompensa dedicaram anos de suas vidas para dar nome e memória a 56 homens que ninguém mais lembrava. Não houve medalhas, nem reconhecimentos oficiais. Apenas 2 mergulhadores, um monte de documentos antigos e uma pergunta que ninguém mais quis fazer. E embora não reste nada para encontrar lá embaixo, sua história continua ali, com os nomes, os erros e o silêncio do que nunca foi contado.